Pastor, irmãos, mais uma aula, né? 12ª aula da nossa revista Examinar as Escrituras, né? Cada vez melhor aprender das Escrituras, aprender um pouquinho mais o que Deus quer falar conosco, né? Hoje a aula, meu tempo diário com a Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre como devemos fazer diariamente em relação à Bíblia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus, me use, Pai, para passar um pouquinho do que o Senhor quer para nossas vidas através desse estudo que vamos fazer hoje, Pai. Pai amado, peço a Ti que nos dê orientações de como devemos proceder em usar a Sua Bíblia e como usá-la, Pai. Sê conosco, em nome de Jesus, Senhor. O texto base da nossa revista hoje está em Deuteronômios 6, versículos 6 e 7. Diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, as palavras, quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O versículo-chave está em Salmos 119, 97, que diz: como eu amo a lei, medito nela o dia inteiro. Qual que é o alvo da nossa lição hoje? A gente foi começando a falar sobre tempo diário com a Bíblia. Qual é o nosso alvo hoje? Incentivar o estudo constante e cuidadoso da Bíblia, encorajando o crente, a nós, a estabelecer a sua hora devocional e resgatar a prática daquele culto doméstico abençoado que tanto fez no passado e hoje está um pouquinho fazendo falta, né? Seremos capazes de reconhecer a prática devocional pessoal e em família é preciosa. É muito precioso a gente fazer um culto devocional, porque isso edifica nossas vidas, né? Nos animar para ver a hora do devocional chegar. Então, muita gente fica com tantas preocupações do dia a dia e não se preocupa em estar no momento com o Senhor. Então, para começar a nos ensinar, vai ensinar um pouquinho para a gente se animar para quando chegar a hora do devocional a gente estar firme e forte, né? Buscar nos organizar para termos na nossa agenda diária a hora de praticar o devocional. Então, a gente tem que se organizar um pouquinho para ganhar 1 hora no dia, quem sabe 2 horas, e fazer o devocional com o Senhor, né? Jonathan Edwards disse: esse livro, ou seja, a Bíblia, te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Grave, né, irmãos? Não só no passado isso era verdadeiro, como hoje é verdadeiro mais ainda. Como hoje nem todos estão procurando saber como devemos viver à luz da Bíblia, estão vivendo à luz do mundo, e indo contra os preceitos bíblicos e, quem sabe, indo até para o inferno, né? No passado, realmente, como falou o Jonathan Edwards, era precioso você ler a Bíblia para te afastar do pecado. E como hoje muita pouca gente lê e não conhece exatamente o que a Bíblia diz para nós, talvez está indo até para o inferno por não conhecer as palavras. Porque a palavra diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo e é citado em vários momentos. Até para testemunhar em tribunais, e é para ser levada na igreja e ser usada. Até coloquei aqui hoje quase não é usada na igreja, porque nós temos o telão hoje, né, que facilita um pouco, mas infelizmente perdemos aquele conceito de cristão levar a Bíblia embaixo do braço, né, que no passado falava, ele é cristão, ó a Bíblia embaixo do braço. Hoje não temos isso, hoje a gente tem o celular, tem o telão, que muitas vezes facilita, mas muitas vezes não faz com que a pessoa tenha o costume de ficar lendo a palavra dentro da igreja, né? Em casamentos, funerais, etc. Muitos dizem que a Bíblia é um livro superado e não se enquadra no seu dia a dia. No dia a dia corrido hoje, muitas vezes o pessoal acha que a Bíblia não se enquadra. É porque as pessoas não conhecem o poder que tem dentro da Bíblia. Se soubessem o poder que tem dentro da Bíblia, não achariam que estaria atrapalhando o seu dia a dia. Ia facilitar o seu dia a dia. Para outros, a Bíblia é para pregadores e não para leigos. Engano, porque o leigo tem que conhecer também a verdade, senão vai ser liberto. Então, é para leigos e para os pregadores também.
Outros dizem que não tem tempo para ler. Em conversa que a gente vem tendo com algumas pessoas, em 20 minutos, se você ler um pouquinho por dia, 20 minutos por dia de Bíblia, em um ano você consegue fazer toda a leitura bíblica. Então, não é que não falta tempo, então falta até vontade de ler, ou um pouco de paciência para ler, que a Bíblia enquanto tem umas colocações que a gente precisa ter paciência para poder a gente conseguir passar por algumas leituras que são genealogias, algumas coisas que muitas vezes dão um pouquinho mais de trabalho para ler. Quanto tempo a gente perde no dia a dia com celular, TV e outras coisas? Mais que 20 minutos? Então, se eu tivesse perdido menos tempo, ou eu tivesse perdido menos tempo, daria para ler a Bíblia em um ano. E o pior de tudo é que alguns dizem que estudo bíblico é enfadonho. Agora me dá uma pergunta para mim e para você. Quando conhecer de Deus é enfadonho? Eu acho que existe um conceito errado, porque conhecer Deus é a melhor coisa que pode existir. Agora, ser enfadonho com certeza não é. O estudo da Bíblia deveria ser obrigatório para crentes, pois ela é essencial para. Tem 3 tópicos aqui. Crescimento espiritual, como está em 1 Pedro 2,2, que diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Se alimentar, né? Leite espiritual, comida espiritual, para você crescer e ser salvo também. Talvez a pessoa não é salva porque não conhece. Então, para conhecer, para ser salvo também. Maturidade espiritual, Hebreus 5, de 11 a 14, que diz: quanto a isto, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Está falando com o povo, né, lá no passado. Né? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, crescimento espiritual, né? Você precisa se alimentar para crescer espiritualmente, ter maturidade, não ser criança, não ser uma pessoa que, como a criança, precisa de papinhas, né? Leitinhos, você precisa de uma coisa mais sólida, porque por isso tem que ler bastante palavra, para ter maturidade espiritual. Terceiro ponto, sua edificação e eficácia espiritual. 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Edificação e crescimento espiritual e eficácia espiritual. Que se você não conhecer a palavra, se você não ler, se não tiver conhecimento do que diz na Bíblia toda, e algumas coisas você precisaria falar, você acaba não falando, não conseguindo falar porque você não tem conhecimento, não se torna uma grande obra. Você não consegue fazer uma grande obra se você não tiver conhecimento da Bíblia. Então é bom conhecer para ter essa edificação e eficácia espiritual. Gostaríamos, pela revista, né, de saber a sua realidade bíblica e reflita sobre o que você pensou ou você falou. Primeiro, você lê a Bíblia de quanto em quanto tempo? E por quanto tempo? Todo dia 5 minutos? Ou de vez em quando 15 minutos? Meia hora? Ou você nunca lê a Bíblia? Eu estava lendo um livro, li o livro há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, e até recebi no Facebook esse dia uma passagem desse livro aqui, que é sobre esse livro aqui, Heróis da Fé. Daqui é um bom livro para a gente poder se espelhar em algumas pessoas do passado. O homem chamado George Miller diz aqui na revista: logo depois de abandonar sua vida de vícios para andar com Deus, chegou a reconhecer o erro, mais ou menos universal, nosso, de ler muito acerca da Bíblia, mas quase nada da Bíblia.
lia tudo sobre Bíblia, para que era, mas não lia a Bíblia em si. Então, isso ele falou que era um erro muito grave dele. E esse homem aqui viveu 93 anos, esse evangelista, e antes de falecer ele deixou anotado algumas coisas, entre elas que ele leu aproximadamente 200 vezes a Bíblia em 60 anos de ministério, 60, 70 anos de ministério, leu 200 vezes, e aqui no livro está dizendo que ele leu até 100 vezes de joelhos. Uma outra pesquisa que eu fiz diz que ele orou 50 vezes de joelho. Se fosse uma vez só de joelho já seria bastante, né, irmãos? Porque ler, tudo bem, mas de joelho uma vez, imagina 50 vezes ou 100 vezes. E diz também, nesse relato aqui, no outro relato que eu li, no outro relato que eu li, que ele anotou 5.000 pedidos para Deus em um caderno. E esses 5.000 pedidos foram executados por Deus. Então, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, realmente nos eleva, nos edifica bastante. Aprendemos a isso com esse homem aqui, George Miller. Segundo tópico aqui, se você não lê a Bíblia, por que você não lê a Bíblia? Não é relevante para você? Não tem o tempo, como o mundo hoje fala, né? É difícil de ler a Bíblia? Ou não acredito em tudo que está na Bíblia? Tudo que está escrito dentro da Bíblia. Não acredito em tudo. O terceiro ponto que a revista coloca para nós aqui: se todos os cristãos tivessem interesse na palavra, como você, como eu, como estaria a igreja hoje no mundo? Alguns pontos. Espiritual ou carnal? Seria mais espiritual ou mais carnal a igreja, se eles tivessem interesse como a gente tem? Seria forte ou seria fraca? Morna ou quente? Pronta para ser arrebatada ou pronta para ficar aqui no arrebatamento? Uma pergunta que temos que fazer, né? A gente tem muito interesse, pouco interesse, é complicado, né, irmãos? Vamos ver agora 2 tópicos para a Bíblia, para a nossa vida. Da Bíblia para a nossa vida. Primeiro tópico: Bíblia como livro da minha vida. Está em Salmo 119, 97, como nós já lemos acima um pouquinho atrás, né? Diz assim: hora devocional, hora tranquila, hora silenciosa, ou momento com Deus, deve ser a parte do dia mais importante esperada pelo cristão. Deve ser um momento de leitura bíblico, estudo, se possível, da Bíblia, louvor, fazer um louvor de adoração e oração a Deus. São alguns tópicos que a gente tem que fazer no nosso devocional. A leitura bíblica está para nós como alimentos naturais, pois temos que nos alimentar todos os dias, já que nossa força física diária depende de substâncias que serão retiradas dos alimentos. E a nossa força espiritual? Da mesma forma, para a batalha do dia a dia espiritual, porque é a batalha espiritual todo dia a gente tem batalha espiritual. Para essa batalha você ganhar, você tem que se alimentar todo dia um pouquinho da Bíblia. O alimento que é espiritual, somente a Bíblia. Em Mateus 4,4, Jesus responde a uma pergunta que foi feita, está dizendo assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Procede da boca de Deus por quem? Ele falando conosco? Não, é a Bíblia. Ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, é Deus falando conosco. Em 1 Pedro 2,2, já lemos atrás, Pedro usa a figura de um recém-nascido que procura com avidez o leite de sua mãe para sustento e desenvolvimento físico. Essa deve ser a atitude do crente. Tem que desejar ardentemente o leite espiritual que se adquire na Bíblia, porque não há crescimento fora da palavra. Crescimento espiritual na palavra. Até crescimento físico, talvez o crescimento físico também é atrás da palavra. Você aprende algumas coisas, o que fazer, o que não fazer, você melhor fisicamente. Então, crescimento espiritual só através da palavra. Temos que ler Bíblia. Mas existem algumas regras que nos auxiliam muito no estudo da Bíblia. O horário pode variar de acordo com cada pessoa. Pode ser de manhã para mim, tarde para você, de noite para você, de manhã para mim. E de acordo com a vida que a gente leva. Mas deve ter pelo menos alguns tópicos. Primeiro, um tempo e lugar hábil, habitual. Então, quer dizer, você tem que ter um tempo sempre, se possível, sempre no mesmo horário. É um pouco difícil hoje em dia, mas um tempo com Deus.
o horário adequado, obviamente o horário adequado, e o lugar certo e tranquilo. Às vezes você querer fazer um estudo, um devocional, uma leitura bíblica, com muita gente ao seu lado, ou muito barulho do seu lado, é difícil. Te arruma um lugar tranquilo, um lugar certo, se possível, sempre certo, facilitará para você. Segundo ponto, uma Bíblia aberta para ser lida. É importante, né? Você vai ler a Bíblia, fazer um devocional, tem que ter a Bíblia, né? Use, se possível, uma Bíblia de estudo, que isso ajudará no entendimento. Eu tenho costume de ler agora com a Bíblia de estudo, leio o capítulo e leio a parte de estudo embaixo, para ter um pouco de aprendizado também. Terceiro ponto, dicionários, mapas, livros de estudo e Bíblia são algumas coisas a mais que possam ser introduzidas quando for possível, que aqui precisa um pouco mais de tempo, mas é bom. Se conseguir fazer um devocional que tenha algumas coisas que possa melhorar o entendimento, isso é bom. Quarto ponto, um coração pronto para ouvir Deus falar. Como a gente sempre passou, quando faz oração na igreja, não tenha pressa de sair da presença do Senhor. E é da mesma forma quando você está fazendo leitura ou fazendo devocional, não tenha pressa de sair da presença do Senhor, porque Ele vai falar contigo, Ele pode querer falar contigo naquele momento, então não tenha pressa, faça com tranquilidade. Espere ouvir do Senhor o que Ele quer. E o quinto ponto, um coração, esse eu acho que ele é o ponto mais difícil, muitas vezes, de algumas pessoas. Um coração pronto para obedecer a palavra. Coloquei aqui, pela revista, não seja rebelde, aceite o que diz a palavra. Eu não acredito em tudo. Então você tem que aprender o que é tudo na Bíblia, o que é para você. Tem que aceitar. Se a palavra diz assim, tem que ser assim. Se a palavra diz assado, tem que ser assado. Não podemos ser rebeldes contra a palavra. A palavra tem que ser lida, entendida e obedecida. Por isso que a palavra diz, melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, que é a melhor coisa que existe. Isso foi para a nossa vida pessoal, ok? Próximo tópico. Bíblia como livro para o meu lar e o seu lar. Deuteronômio 6, 6 e 7, já foi lido acima, vamos continuar. Nesse texto de Deuteronômio, os israelitas é visto junto com a sua família, com os mandamentos de Deus no coração e sendo colocados no coração dos filhos. Por isso que ela diz, né? Ensine seus filhos, né? Que aqui está dizendo, vou pegar aqui só para a gente não falar errado, né? Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre as escrituras, quando estiver sentado em casa e assim por diante. Então, mandamentos no coração. Que maravilhoso quadro seria esse também nos dias de hoje. Os mandamentos sendo colocados em todos os corações. E a Bíblia se tornando uma norma para a conduta de toda a família. Se tornando o livro preferido do lar cristão. Existem tantas revistas, tantas coisas que hoje é preferido do cristão, né? Do que a Bíblia. Mas como o coração dos israelitas na época lá era voltado para a palavra, como hoje seria maravilhoso se a gente tivesse isso também no nosso meio, né? A Bíblia sendo o livro, nosso livro de cabeceira, nosso livro de conhecimento, nosso livro de verificação do que precisam ser, como devemos ser, seria maravilhoso, né? Infelizmente, hoje em dia, a reunião familiar em volta da Bíblia perdeu para os prazeres da vida. TV, celular, livros inapropriados, internet, Facebook, WhatsApp e etc. Então, perdeu essas coisas da vida, do dia a dia, do mundo, né? Fez a gente perder um pouquinho de interesse pela Bíblia, né? Antigamente, a família se reunia em algum horário para meditar na palavra e receber ensinamentos de Deus. No passado, né? Hoje existem algumas pessoas que fazem, lógico que tem. Deve ter muita gente que ainda faz. Mas num contexto geral, acho que o percentual é muito baixo. Poderia ser aumentado isso, né? Todo estudo em família serve para a edificação da vida espiritual de todos e traz fortalecimento dos laços familiares, pois contribui para uma sólida formação moral e espiritual de todos da casa. Desde a criancinha, formação moral, até o mais adulto, mais idoso, moral e espiritual de todo mundo. Então, para a formação da família, para que a família entre num consenso melhor, acho que tiver uma formação moral e espiritual homogênea, facilita para a vida dos nossos familiares. Hoje, mais do que nunca, é importante a família se voltar para a Bíblia, para resistir aos grandes conflitos presentes no nosso dia a dia, trazendo ensino, repreensão,
correção para todos os familiares. Hoje em dia, os conflitos espirituais são grandes, os conflitos do dia a dia também. Nós falamos sobre mansidão esses dias lá na igreja, e muitas vezes é para ser manso hoje em dia, né? Tranquilo, ter paciência, está um pouco difícil. Mas com o aprendizado da Bíblia, na Bíblia, você consegue um pouquinho mais de essa mansidão que a gente muitas vezes não tem. Não se pode afirmar que o culto doméstico resolverá todos os problemas do lar, mas podemos afirmar com toda certeza que ficarão mais preparados para todos os conflitos que poderão vir sobre a família. Se você conhece da palavra, se todos conhecem da palavra, se existe uma homogeneidade entre todo mundo, entre moral e espiritual, com certeza é mais fácil vocês acabarem com os conflitos do dia a dia do que vocês não conhecerem nada. Muita gente não conhecer nada, a gente acaba ficando perdido em algumas respostas. Então a gente acaba tendo conflitos que poderiam ser amenizados se conhecessem um pouquinho mais da palavra. Mas agora para nós, varões, para as mulheres da mesma forma que faz parte do nosso dia a dia. Você, varão, é o sacerdote da casa e tem duas funções básicas. Quando não existe o varão, a varoa, né? Primeiro, a de apresentar os filhos a Deus pela oração. E o segundo ponto, apresentar Deus aos filhos pela palavra. As crianças vão conhecer Deus, a hora que conhecer, entrar na palavra, conhecer a palavra. Então você tem por obrigação, cristão, você for varão da casa, varoa, se não tiver o varão, ensinar as crianças no caminho do Senhor. E a melhor ocasião é o culto doméstico. Reunir 2, 3, 4 pessoas que estiver dentro da casa, reúne e faz uma leitura bíblica, né? Uma oração, uma leitura bíblica, um louvor. Isso é muito bom. Mesmo que você se sinta inseguro, dê um passo de fé e comece a fazer o culto e você verá uma transformação em sua casa. Então, quando você começa a fazer esse trabalho de conhecimento bíblico, desse culto doméstico, você vai ver que as coisas começam a melhorar, as pessoas vão ficar mais interessadas e mais ligadas uma na outra, e é mais fácil de viver assim. E seja um exemplo para eles, pois o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Como a Bíblia diz, se ensina ou não. Se você não é exemplo, você fala que faz A, você faz B, está errado. Se você fala que faz C e faz B, está errado também. Então seja exemplo. Sim, sim, não, não, né? Agora, para terminar, mas antes de terminar a conclusão, gostaria de saber de você e de mim também. Como a pandemia mexeu no seu relacionamento com Deus? Melhorou ou piorou? Responda para você mesmo. Melhorou ou piorou esse momento de pandemia no Brasil e no mundo, né? Vou colocar minha situação. Em minha casa melhorou. Hoje eu faço a leitura bíblica após o café da manhã, meia hora, 40 minutos de leitura, com estudo, um pouquinho de estudo, né? E eu, Adri, entramos no relógio de oração lá no mês de, foi abril, maio, nós entramos no relógio de oração para orar às 21 horas. E a gente continua orando até hoje, às 21 horas. Um dia um pouquinho mais tarde, 21h30, um pouquinho mais cedo, mas nesse horário a gente tinha orado junto. Então isso nos juntou, a pandemia nos juntou um pouquinho mais. Ainda falta o estudo bíblico, que a gente já começou a fazer, teve que dar uma parada, mas eu creio em nome de Jesus que logo estaremos fazendo também um estudo bíblico aqui em casa. Conclusão então para terminar, irmãos. Muitos crentes deixam de receber todas as bênçãos em sua vida por desconhecerem a vontade e o plano do Senhor para a sua vida e família. Então, as bênçãos, quando você conhece, você consegue solicitar a Deus da forma correta, aumenta na sua vida as bênçãos. Se você não conhecer, você está perdendo bênçãos que o Senhor tem para você. Temos que viver na palavra diariamente. Sua vida tem que ser alimentada a cada momento. Sua vida tem que ser pautada e orientada pela palavra. É por meio dela que se forma o caráter cristão. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Uma pergunta. Como você tem vivido espiritualmente? Está lendo a palavra todo dia? Tem feito culto doméstico? De vez em quando, pelo menos? Tem visto EBD? Todo domingo? Tem visto os cultos pelo vídeo ou estado neles? A pergunta é, como você está? Você está se alimentando? Você não está se alimentando? Está deixando coisa para lá? Coisa andar, rolar? Não pode. Temos que conhecer a palavra.
Diante de tudo que foi falado, como você procederá daqui para frente? Esquece o passado, daqui para frente, né? Não olha para trás, olha para frente agora. Achará um horário para Deus? Vai procurar fazer o culto doméstico? Benção, né, irmão? Vai ver as aulas via vídeo ou presencial quando voltarem? Como essa daqui nós estamos fazendo? Ou vai continuar não se preocupando com a palavra e com a sua família? Porque quando você se preocupa com a palavra, você automaticamente se preocupa com a família. Se você viver mais certo ou melhor, você vai ser melhor para a família também. Então, como está? Você está se preocupando com a família, com você ou não? Pode responder para si mesmo, não precisa responder para ninguém, para você mesmo. Então, para fechar a conclusão, meus irmãos, não deprecie a palavra de Deus. Não deprecie a Bíblia. A Bíblia é um ouro, um tesouro. É um manual de boas coisas, um manual de como se viver, orientações para você e para mim. Então não deprecie, não despreze essa palavra, tá, irmãos? É uma palavra que eu deixo para os irmãos e para mim também. Não vamos despreciar nem desprezar a palavra do Senhor. Que Deus possa ter falado nesse dia conosco. Agradeço. Seremos aqui mais uma aula futura. Em nome de Jesus. Amém e até mais.